Você já parou para pensar e se as suas orações não estiverem passando do teto? E se, durante todo esse tempo, você só estivesse falando ao vento? Há pessoas que oram por anos, clamam, choram, gritam, mas nunca aprenderam a conversar com Deus de verdade. Eu sei como é olhar para o céu e sentir que Ele não responde. Já estive nesse silêncio que parece esmagar a alma. Mas aqui está a verdade dura. Deus não se impressiona com palavras vazias. Ele responde corações que sabem conversar com Ele. Hoje, eu quero te mostrar como transformar orações em diálogos que abalam os céus. Se você quer ir mais fundo com Deus, fique comigo até o final. Porque este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual. Antes de continuarmos, deixa eu te pedir algo muito importante. Se você crê que Deus fala com quem busca de verdade, então demonstre isso agora. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também precisam ouvir a voz de Deus. Cada clique seu é como uma semente plantada. Deus pode usar esse simples gesto para transformar histórias. Então, curta, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhuma mensagem poderosa como esta. E se essa mensagem tocar o seu coração, escreva nos comentários: eu quero ouvir Deus de verdade. Não tenha vergonha de declarar publicamente sua fé. Quando você escreve, você ativa um testemunho. O inferno treme quando alguém decide ouvir a voz de Deus de verdade. Escreva com autoridade. Escreva como quem crê. Eu lembro de noites em que ajoelhei no chão frio, com lágrimas queimando no rosto, e a sensação era de que Deus estava mudo. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Apenas silêncio. Naquele tempo, eu falava e falava, mas não ouvia nada. Foi então que entendi. Eu não estava conversando com Deus, eu estava apenas desabafando no vazio. Muita gente vive assim. Pede milagres, grita promessas, recita versículos, mas não ouve. Não busca entender o que o Espírito está dizendo. É como uma criança falando sem parar, sem dar espaço para o pai responder. A Bíblia diz em Isaías 29, verso 13: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso não é uma frase bonita. É um alerta. Deus não quer discursos decorados. Ele quer verdade no coração. No seu dia a dia, quantas vezes você ora como quem cumpre uma obrigação? Acorda, fala 2 frases rápidas, e já corre para a rotina. Ou então, só busca a presença de Deus quando a dor aperta. Isso não é conversa, é SOS espiritual. Conversar com Deus é diferente. Quando você fala com Ele de verdade, o ambiente muda. Não é barulho. É presença. Não é grito. É comunhão. Quando você aprende a silenciar o barulho do mundo, começa a ouvir o sussurro do céu. Foi assim comigo. Quando parei de despejar palavras e comecei a abrir meu coração, senti algo mudar dentro de mim. Deus não falou com trovões. Ele falou com paz. Uma paz que me quebrou por dentro e me reconstruiu com força. Muita gente não ouve Deus porque não está disposta a parar. Parar de controlar. Parar de falar demais. Parar de querer respostas imediatas. Conversar com Deus exige entrega, não performance. A palavra diz em Salmos 46, verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase tem poder. Aquietai-vos significa: cala a tempestade dentro de você. Para de tentar controlar tudo. E quando você faz isso, a voz dele começa a ecoar, não aqui fora, mas no íntimo. E esse é o som que muda histórias. Quando a conversa com Deus se torna real, você sente. Não é emoção barata, não é calafrio passageiro. É presença viva. Eu lembro claramente da primeira vez que parei de orar como um robô e comecei a falar com Deus como um filho fala com o pai. Não pedi nada. Só falei o que estava na alma. E, pela primeira vez, não senti um teto sobre mim. Senti o céu aberto. É nesse ponto que muitos se perdem. Acham que conversar com Deus é usar palavras bonitas, citar versículos na ponta da língua, ou repetir frases que ouviram alguém dizer. Mas Deus não se impressiona com a eloquência. Ele responde à verdade.
A Bíblia diz em Jeremias 29, verso 13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Note bem, não é de toda a sua boca, é de todo o seu coração. Pensa comigo quando você conversa com alguém que ama de verdade. Você não mede palavras. Você fala do fundo da alma. Fala com sinceridade. Não tenta convencer, tenta se conectar. Assim é com Deus. Ele não quer discursos ensaiados. Quer a sua verdade nua e crua, até mesmo quando ela dói. Na vida cotidiana, é como estar num relacionamento em que só um fala e o outro nunca tem espaço para responder. É frustrante. Agora imagine Deus, ouvindo orações apressadas, vazias, repetitivas como se ele fosse apenas um botão de emergência. Conversar com Deus é diferente. Quando você para de correr e começa a ouvir, você sente que ele está ali, não porque pediu, mas porque se abriu. Foi nesse ponto que minha vida espiritual deu uma guinada. Quando eu parei de correr atrás de respostas e comecei a buscar a presença, percebi que a resposta era ele. Não era um sim ou não para as minhas orações, era a própria voz dele me moldando por dentro. A palavra diz em João 10, verso 27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Você entende o peso disso? Não é um convite para gritar mais alto. É um chamado para ouvir com o coração. Muitas vezes, você acha que Deus está em silêncio, mas, na verdade, Ele está falando. Só que você está ocupado demais falando também. Quando a conversa é verdadeira, há pausa, há escuta, há transformação. E, quando isso acontece, algo muda. Você não sai da oração com o mesmo peso no peito. Sai com clareza, com paz, com direção. Isso não é teoria, é experiência real. Conversar com Deus não é monólogo. É relacionamento. E relacionamento cura, restaura e fortalece. Houve um momento em que eu precisei parar tudo. Parei as palavras, parei os pedidos, parei até a minha pressa de ser forte. Foi nesse silêncio que ouvi algo que nunca vou esquecer. Não foi um estrondo, nem um grito vindo do céu. Foi uma frase simples, sussurrada dentro da minha alma: Eu estou aqui. E foi o suficiente para meu coração estremecer. O poder de ouvir a voz de Deus não está em experiências espetaculares. Está na capacidade de discernir a presença dele no meio do caos. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala na leveza de quem tem autoridade. A Bíblia mostra isso com clareza em 1 de Reis 19, 11 e 12. O profeta Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. A voz veio num sussurro suave. O Criador do universo escolheu a calma, não o barulho. No mundo de hoje, tudo grita. Notícias gritam, redes sociais gritam, preocupações gritam. E no meio de tanto ruído, a voz de Deus parece distante, mas não está. Ela está ali, no íntimo, esperando você calar o mundo para ouvir o céu. Você que está assistindo, talvez esteja cansado de orar e sentir que nada muda. Talvez já tenha pensado que Deus esqueceu de você. Mas preste atenção. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Muitas vezes, é no silêncio que ele fala mais claro. Na prática do dia a dia, ouvir Deus pode acontecer de forma simples. Uma palavra que acalma quando tudo está desabando. Uma direção clara quando você não sabe mais para onde ir. Uma paz inexplicável no meio da dor. Isso não vem de você. Isso vem dele. A palavra garante em João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deus fala por meio do Espírito Santo, e quem aprende a ouvir não anda mais no escuro. Quando comecei a dar espaço para Deus falar, parei de me sentir perdido. Parei de buscar sinais no céu e passei a reconhecer a presença dentro de mim. Foi aí que a minha fé deixou de ser teoria e se tornou fogo vivo. Ouvir a voz de Deus muda a forma como você enxerga tudo. Você não anda mais por instinto humano, anda por direção divina. Isso não é privilégio de alguns. É promessa para todo aquele que abre o coração.
E quando você ouvir, nunca mais vai querer viver no barulho do mundo. Eu quero que você imagine comigo. Você está no meio de um deserto espiritual. Tudo parece seco, sem vida. Você orou, clamou, chorou, mas nada mudou. Eu já estive exatamente nesse lugar. Mas houve um ponto em que decidi fazer diferente. Parei de falar sozinha, parei de tentar resolver tudo e comecei a ouvir. Foi aí que a transformação aconteceu. Senti mudanças internas profundas. A ansiedade diminuiu, as decisões ficaram mais claras, os relacionamentos começaram a se alinhar. Não era mágica, era Deus trabalhando na minha vida. E sabe o mais incrível? Cada pequena mudança começou a se refletir em todas as áreas: espiritual, emocional e até física. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Lembra de Samuel, quando ainda era criança. Ele não reconhecia a voz de Deus no início, mas, quando aprendeu a ouvir, ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E isso mudou toda a história de Israel. Deus está esperando que você também diga: Fala, Senhor, porque eu quero ouvir de verdade. No seu cotidiano, isso se manifesta em pequenas atitudes. Você começa a perceber quando deve agir ou esperar. Sua fala se torna mais cuidadosa, suas escolhas mais sábias. O mundo ainda grita, mas agora você tem uma bússola interna. Eu lembro de uma manhã em que, pela primeira vez, o medo não me dominou. Eu tinha uma decisão importante e estava prestes a ceder à pressa e à ansiedade. Mas parei, falei com Deus de coração aberto e ouvi: Espera, confia em mim. Segui a instrução, e aquilo que parecia impossível se tornou vitória. Essa transformação não é apenas espiritual. É prática. Você muda a forma como reage a problemas, como se relaciona com as pessoas e até a forma como enxerga a própria vida. A conversa verdadeira com Deus te dá perspectiva. E aqui está a verdade que quero que fique com você. Deus quer conversar com você agora. Ele quer te mostrar caminhos que você nem imagina. Mas para isso, é preciso que você esteja disposto a silenciar o mundo, parar a correria e realmente ouvir. Quando isso acontece, sua fé deixa de ser conceito e se torna experiência viva. Você percebe que Deus não está distante. Ele está presente em cada detalhe da sua vida. Cada vitória, cada aprendizado, cada desafio, Ele está lá. A palavra confirma em: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. É simples. Peça, ouça e haja. Não existe segredo, existe obediência e atenção à voz do Pai. Essa é a essência de conversar com Deus. Não é sobre quantidade de palavras, mas sobre a qualidade da escuta. Agora, imagine sua vida daqui para frente. Você não apenas fala com Deus, você conversa. Não é mais oração vazia, não é mais desespero no silêncio. É diálogo. Cada decisão, cada desafio, cada vitória começa a ter sentido porque você aprendeu a ouvir. Quando você se conecta dessa forma, o mundo ainda será difícil, mas você não será dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida. A presença de Deus se torna seu guia, sua força e sua paz. É uma experiência que transforma de dentro para fora. Você percebe que as respostas não são apenas palavras, mas mudanças concretas na sua vida. A Bíblia diz em: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, não adianta apenas falar ou planejar. É preciso ouvir e agir segundo a direção do Pai. Você que está assistindo, eu te desafio agora. Não saia deste vídeo apenas com conhecimento, saia com compromisso. Comprometa-se a silenciar a rotina, a escutar o Espírito Santo, a deixar que Deus fale e transforme cada área da sua vida. Essa decisão é um ponto de virada. E se você sentiu algo agora, se esse vídeo tocou o seu coração de verdade, eu quero que você faça isso nos comentários. Escreva: eu quero ouvir Deus de verdade. Declare com fé. Não subestime o poder dessa ação simples. Enquanto você escreve, sua fé se manifesta e testemunha para outros. Cada comentário é uma semente que Deus pode usar para tocar vidas.
Não deixe essa mensagem morrer aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Isso garante que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa aprender a conversar de verdade com Deus. Não esconda essa luz, espalhe. E, antes de ir embora, eu quero que você faça algo ainda mais poderoso. Assista outro vídeo do canal, porque cada mensagem aqui é como uma peça de um quebra-cabeça espiritual. Cada conteúdo foi feito para fortalecer sua fé, renovar sua mente e te aproximar do propósito que Deus tem para você. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele quer falar, quer guiar, quer transformar. Mas você precisa abrir espaço para ouvir. Não adie. Não postergue. Comece agora. Hoje. No instante em que você decide ouvir, sua vida nunca mais será a mesma. Então faça a escolha. Fale, ouça, transforme-se. Deus está pronto. Está esperando por você. E quando você abrir o coração, o impossível começa a se tornar possível. Você sente essa urgência? Esse chamado? Isso não é coincidência. É Deus falando com você. Ouça, obedeça e veja a vida mudar de verdade.